Eu, quando olho nos olhos, sei quando uma pessoa está por dentro ou está por fora. Quem está por fora não segura um olhar que demora. De dentro do meu centro, este poema me olha. Paulo Leminski, Toda Poesia. Kelly, quem é você? Eu sou... É difícil, né, responder quando perguntam assim, quem é você, né? Uhum. Hoje eu me vejo como uma mulher que tem mais claro o que ela quer na vida, assim. E por que eu digo isso? Porque por muito tempo eu passei não acreditando nas coisas que eu realmente queria. Então, hoje eu me vejo como uma pessoa que acredita mais em mim e que sabe que tem capacidade para ir atrás das coisas que quer. E aí é engraçado que você começa com esse poema, né? Porque quando a gente estava falando ali do que a gente vai conversar hoje, eu fiquei pensando do que falar da minha história, assim. E aí tem muito a ver com o olhar, né? Com essa coisa de olhar mesmo para as pessoas e como que o meu olhar impactou na visão que as pessoas têm de mim e como eu deixei essa visão que elas têm de mim interferir na minha vida, em quem eu sou, né? Então... E esse olhar dos outros te definiu, te define, não te define? Como é isso? Então, eu tenho baixa visão, causada por toxoplasmose na gestação da minha mãe. Então, eu fui uma criança que cresci tendo que me adaptar ao mundo por conta dessa falta de visão, né? Por enxergar muito pouco, assim. Então, eu era aquela criança que não conseguia copiar as coisas do quadro. Então, eu tinha que ficar em pé do lado do quadro, às 3, 4 horas da aula ali, que fosse colocado matéria no quadro, eu tinha que estar em pé ali do lado para conseguir copiar. Porque por mais que me deixassem próximo, eu dissesse, usa óculos, não resolve, gente, não é essa a questão, né? É uma coisa muito mais, muito maior, assim. E eu não tinha adaptação nenhuma naquela época, a gente tá falando de anos 80, que ninguém falava de adaptação para ninguém, né? De coisa nenhuma, assim. Então, isso fazia com que eu me diferenciasse do restante da turma, porque eu não era aquela criança que enquanto tá todo mundo ali sentado, copiando, e daí você conversa, e daí você faz uma piadinha com seus amigos e tal. Não, eu tava lá, né, me concentrando naquele momento. E isso trouxe muito pra mim a questão do bullying, por conta do estrabismo, de ser chamada de quatro-olho, de vesga, de olho torto, todas essas coisas. Só que isso na cabeça de uma criança é muito forte. É impactante, sim. E por muito tempo eu cresci me escondendo e tendo vergonha disso, né? Tendo até medo de encarar mesmo as pessoas, porque eu ia encarar e as pessoas iam, tipo... Ainda hoje, algumas pessoas eu olho, elas olham pra trás, olham pro lado, né? Pra ver se tem alguém, assim, isso tipo... Cara, eu tô olhando pra você, né? Mas tem que explicar, assim, então. Então, acho que isso foi, sim, impactando na minha autoestima e na forma como eu me via no mundo, assim. Porque era meio que eu tenho que me defender das pessoas. Tenho que... E por mais que eu me defenda, elas estão certas. Porque eu tenho esse tipo de olhar. Eu tenho... Eu enxergo diferente, né? Eu tenho uma estética diferente. Mas para você processar isso enquanto você é criança, enquanto você é adolescente, isso é muito difícil. Aprender essa forma de se defender, né? Ao longo dessa vida, né? E como que você se defende? E aí, então, chega um momento que eu opto em fazer teatro na minha vida, que é uma outra questão, né? E aí eu fui fazer teatro, não fui fazer por conta de um hiperfoco que eu tinha na época. Um hiperfoco em matriz, assim. E eu achava que indo fazer teatro eu ia conhecer a atriz rapidinho, né? Com 11 anos. Meu irmão tinha acabado de morrer e tal. Fui fazer teatro. E o teatro foi me ajudando muito a me dar suporte. No teatro a gente tem muitos jogos de olhar nos olhos, né? De você olhar. E lá não tinha as piadinhas, não tinham essas questões de preconceito. Não tinha. Naquele grupo eu me sentia realmente inserida, pertencente. E não era uma coisa que tinha destaque, né? Que eu acho que é isso, assim... O olho não pode se destacar antes de mim. Hoje eu tenho essa percepção. Mas
Aí eu optei em fazer artes cênicas, em seguir a carreira de atriz. E de novo, né, na vida adulta, você enfrenta isso no mundo profissional aí. Tá. De várias vezes eu escutar, nossa, você não vai passar no teste por conta do seu olho. Ou depois que você fizer a cirurgia do estrabismo, você volta aqui que aí a gente consegue te escalar. Então, coisas desse gênero. E isso foi também uma boa parte da minha vida, já adulta, né? Mas ainda causando muita dor, muito sofrimento. E pensando por que eu fui escolher justamente uma profissão, por que eu gosto justamente de uma profissão que eu tenho que olhar para as pessoas, que eu tenho que encarar uma câmera, né? Então eu acho que eu consegui começar a processar isso e para aprender a me defender, eu acho, a partir do momento que eu comecei a fazer terapia, né? Entendi. Porque eu acho que a terapia te dá esse autoconhecimento e essa força, assim, para você entender o que realmente importa para você na sua vida. Quem que importa? A palavra de quem, na verdade. O olhar de quem. O olhar de quem tem força. Claro. Né? Ah, isso machuca. Machuca. Ok. Mas como que eu lido com isso? Será que eu deixo isso me deter? Ou como que eu transformo isso? Ou em que momento que eu consigo? Porque aí também é uma questão, às vezes a gente fala que as pessoas, ela não consegue, não tem força de vontade para fazer as coisas. A gente sabe que não é bem assim, né? Sim. Que o ser humano é muito complexo, assim. Mas chega um momento em que você começa a perceber, a opinião dele não vai mudar em nada, só vai trazer prejuízos para mim. Então eu tenho que fazer o que eu gosto, tenho que fazer o que eu tô afim, tenho que ir atrás. Então, eu acho que essa ficha foi cair muito, vou ser bem sincera, eu acho que depois que eu tive filhos, assim. Porque eu acho que aí você... eu tenho coisas mais importantes pra me preocupar na vida do que só com essa opinião alheia, assim, né? Então, de ter isso, de não ter mais essa... Não devo nada pra ninguém, né? Então, se as pessoas querem me aceitar ou não do jeito que eu sou, ok. E aí é muito complexo também, Eric, eu não sei como é que você vê nisso, assim, tipo de... A maior parte dos problemas que eu vejo que as pessoas têm, problemas psicológicos mesmos, elas vêm dessa opinião que os outros têm sobre ela. E como isso impacta como eu me vejo no mundo. Então, desde criança, a gente vai escutando coisas a nosso respeito. E aquilo vai ficando, né, impregnado ali, e eu passo em um momento a acreditar que eu sou aquilo. Né? A partir desse olhar do outro que te coloca em algum lugar, o quanto isso te machuca, né? Ao longo de uma vida, e quanto você vai conseguindo desconstruir, talvez, isso em algum outro momento, né? Com terapia, com vivências, com outras coisas que vão acontecendo ao longo da vida, né? E eu não sei, assim, eu tinha muito essa preocupação com o que os outros pensam, não só por conta do olho, mas aí eu quero ser aceita, eu quero pertencer, eu quero que gostem de mim. Claro. E aí, chega um momento que você percebe assim, por mais que você faça, quem não gosta de você, não vai gostar de você de modo nenhum, entende? E eu falei, cara, por que eu tô tentando agradar alguém que não tá nem aí pra mim, né? Sim. Então eu vou seguir minha vida e fazer as coisas que eu quero. E aí, isso muda muito, não é também você começar a fazer o que eu quero e deixar que foda-se o mundo, não é isso, né? Mas, a partir do momento que você começa a acreditar em você e dizer, olha, a minha jornada é essa e eu vou atrás dela. E quem quiser me acompanhar, porque realmente quer estar ao meu lado, vem. Quem não quiser, vai ficar, né? Aí isso te dá uma certa... Eu acho que muda a chavinha, assim, sabe? E você entendeu que isso fortaleceu ainda mais quando você foi mãe? Sim. Porque tinha problemas tão urgentes com os meus filhos, pelo menos, que eu não tinha tempo pra ficar muito... Porque a maternidade também é uma coisa que dá pra gente ficar horas falando, né? Porque ela te traz muito julgamento também. É outro momento da vida que você é muito julgado, que você é muito questionado, que se você não tem uma estrutura boa, você acaba acreditando no que as pessoas estão falando a seu respeito. Então, porque você escolher as coisas pela vida de outra pessoa, porque quando você tem um filho, você faz escolhas por ele, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, essa coisa da culpa, eu acho que ela tá muito presente, não, né, pra mãe, pra aqueles pais que são presentes também, os homens presentes, né? E isso tem um peso muito grande.
E eu vejo que a maternidade também foi uma época e é uma época que a gente acaba adquirindo muitas mágoas das pessoas que estão à nossa volta. Porque é um momento que a gente precisa tanto de apoio, tanto de suporte, e é um momento também que a gente vê mais claramente que você não tem isso. Pra quem não tem uma rede de apoio, é um momento claro, assim, que você vê que não tem. Então é um outro momento da sua vida que você vai também criando muito esse... Parece que eu tô sozinha. Né? Eu lembro que o primeiro texto, assim, que eu escrevi pra internet, que, tipo, escrevi, joguei no blog, assim, na época que era blog. E quando eu acordei no outro dia, tinha 10 mil compartilhamentos, assim. Foi Solidão Materna. Que foi um texto que eu escrevi numa época que meus filhos ficavam muito doentes, assim. E eu ficava muito sozinha em casa, porque meu marido tinha que trabalhar o dia todo fora e tal, e eu ficava com as crianças. E eu me sentia muito sozinha. E não é que entra uma outra coisa, não é... Eu amo meus filhos, mas você sente falta de coisas além dos seus filhos, né? Sente falta de um amigo, de ter uma rotina que você tinha antes e você não tem, de várias coisas, assim. E de você se sentir ouvida. E a grande maioria das mães, nesse momento eu percebi assim, nossa, não tô sozinha nisso não, né? Muita gente pensa igual, assim, tá passando pelas mesmas dificuldades. Você não tem com quem falar, ou quando você tem com quem falar, a pessoa achar que você tá fazendo mimimi, que você tá fazendo drama, que é exagero. E, na verdade, a pessoa não precisa nem te dizer nada, só precisa estar ali e te escutar, na verdade, né? Não é que eu vou fazer uma terapia com meu amigo, mas, poxa... Eu acho que vai ter um amigo, né? Vai ter esse espaço, né? As relações acho que são feitas assim, né? Você escuta, você ouve, você pode não concordar, mas você tá ali com aquela pessoa. Então, foi um período, assim, que eu percebi muita solidão de... tá passando por a gente uma maternidade atípica com várias questões, né? Tipo... Eu chamo aqui atípico, gente, tudo que sai muito do padrão, né? Do que tá na normalidade ali. Então, mães que os filhos têm uma doença ou têm uma questão de uma síndrome rara ou algum transtorno do neurodesenvolvimento. E para essas mães, eu vejo que essa solidão ela ainda é um pouco maior, sabe? Porque a gente tem uma rotina que não é só a rotina normal, que já mudou, de quando você não era mãe ou quando você não era pai, que você tem que ir lá, né, levar... não é só, tá? Por favor, mas a tua rotina quando você tem um filho que não precisa de nenhum cuidado extra é levar pra escola, ou levar em um curso, ou levar ali, né, e tal. E quando você tem um filho atípico que tá precisando de suporte, muitas vezes a sua rotina é no hospital, em uma clínica, é correr atrás de médico, é correr atrás de quem entenda e você, né, tipo... Você vira a maior estudiosa sobre aquele assunto. Então, isso te traz mais isolamento do resto do mundo. Porque o resto do mundo continua vivendo sua vida. E eles não entendem. E não entendem. Eu acho que esse é também um bom ponto. No sentido de... O que também gera mais ainda um isolamento ou uma solidão, né? Ontem ainda eu conversei com uma amiga que ela tava desabafando, chorando, assim. Que ela falou, não aguento mais levar na terapia. Né? São anos levando na terapia. E aí ela tinha ficado 1h30 para levar a criança pra sessão. A criança ficou 50 minutos na sessão e 1h30 para voltar. E as pessoas não têm noção de como isso é desgastante. Só quem tá vivendo ali sabe como é desgastante você ficar a manhã inteira esperando para ser atendida, né, pelo médico. Ou você ver seu filho ali, ter que ficar internado. Eu fiquei passei muito por questões de saúde da minha filha, em UTIs, né? Então, você vê muitas mães... As mães da UTI, assim. E você vê cada história, você vê como cada uma ali tá lutando, tá brigando, né? Pra se manter firme e forte, pra dar força pra criança que tá ali, entende? Então são histórias, assim, que a gente não tem noção. Tem mães que moram dentro de hospitais, né? E aí o mundo continua. Então essas mães, quando buscam, e eu me enquadro que em alguns momentos, assim, eu ia conversar e as pessoas não entendiam do que eu tava falando. Porque elas não estão vivenciando aquilo e tá tudo bem também, né? Eu não posso exigir que o outro... Mas isso te traz um sentimento de estar sozinho nesse mundo, sabe? E naquele momento, por mais que você esteja rodeado de outras pessoas, mas parece que aquela vivência que você tá tendo ali é tão particular, assim, que ninguém consegue entender de verdade, né?
Então, eu acho que esse ponto, assim, se eu for pensar, né, da minha infância, minha adolescência, depois da minha maternidade, eles têm esse ponto em comum, assim, de estar passando por situações que parece que só eu entendia. Porque só eu tinha algo diferente dos demais. Quando eu digo só eu tô dizendo porque naquele grupo que eu vivia, que eu vivo, eu era a diferente naquele mundo, né? Mas a gente sabe, depois a gente começa a ver que muitas pessoas passam pelo mesmo. E acho que isso te dá muita força também, de uma conseguir ser a rede de apoio da outra, sabe? E você traz o quanto que poder falar disso também te defende, te salva, né? Na hora que você consegue escrever um texto, imagino que não foi algo simples colocar tudo isso, ou uma parte de tudo isso no papel. Isso também te protege? Como é essa relação mesmo com as artes, né? Com fazer teatro, com escrever, com falar? Como que é tudo isso para você? Esse eu acho que é um outro ponto, assim, quando a gente consegue escrever, eu acho que tanto que tem muitos grupos de terapia, né? Escrita terapêutica, assim, porque a escrita eu acho que é uma forma de a gente organizar o que a gente sente, o que a gente pensa. A gente nem tem noção. Outro dia uma aluna minha, ela escreveu, é uma aluna nível 1 de suporte, mas que tem muitas dificuldades, assim, sabe? De interação, de se comunicar, muitas mesmo. E pela primeira vez ela escreveu algo pra mim, eu disse, nossa, você devia escrever mais, porque ela conseguiu colocar tanto naquela escrita que ela não conseguiu me comunicar, sei lá, em meses junto, né? E no escrever ela conseguiu. Então eu vejo que a escrita, ela ajuda a gente a se enxergar melhor, assim. Né? Eu tô vendo... E quando eu escrevo, eu não fico me policiando. Porque muitas vezes quando eu vou falar, eu tenho que medir as palavras, eu tenho que pensar o que eu vou falar, né? E quando eu escrevo, eu posso escrever tudo. Se eu não gostar, eu rasgo, jogo fora, apago hoje em dia, né, no computador. Então isso isso eu acho que ajuda a gente a organizar melhor os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, assim, sabe? E a escrita, eu lembro que muitas vezes eu escrevia, e esses são os textos que mais as pessoas se identificavam, assim, porque eu escrevia muito o que eu tava sentindo naquele momento. E jogava, né? Jogava pra internet. Aí eu ia lá e tinha muitos comentários, assim, eu não dava conta nem de responder mesmo. E ao mesmo tempo, aí, o que acontecia? Você também se coloca exposto quando você escreve. Porque aí algumas pessoas que não entendem como você pensa, o que você passa, elas tomam aquilo como uma ofensa e acham que é contra elas. Aconteceu muito, assim, de as pessoas se sentirem ofendidas, e eu não tô falando nada contra elas, eu tô falando uma vivência minha, né? É minha. Claro. Assim como pode ser de outra, que tomou aquele texto como verdade pra ela, mas a gente vê como as pessoas aí se sentem... E aí eu não sei porquê, né, na verdade, se elas se sentem realmente ofendidas porque aquilo tocou elas e elas podem achar que elas são aquilo que eu tô falando, ou que elas não fazem aquilo que elas deveriam estar fazendo, ou se... Eu acho que também tem um pouco aí de inveja, de talvez, tipo, nossa, ela tá colocando aquilo e aí as pessoas estão dizendo que tá certo, que ela tá... Então, não sei, assim, mas teve um bom tempo que eu consegui colocar tudo isso e jogar na internet. E depois de um tempo que meus filhos foram crescendo, eu fui também mudando a forma de colocar isso, né? Porque aí eu vejo que, indiretamente, o que eu sinto com relação à minha maternidade diz respeito a eles. Então já entra um outro ponto, que aí você tem que tomar cuidado pra você, através do que você sente, você não expor eles, ou você não... Proteger eles de alguma forma, né? Claro. Então... Mas a escrita, de uma forma geral, e a arte, eu acho que ela te dá essa liberdade, assim, de a gente falar e... Não é estar num lugar seguro, assim, porque eu acho que a gente tá se expondo, né? O palco não é um lugar seguro, apesar de o grupo poder representar uma segurança, ou ser atriz possa representar uma segurança, o palco não é um lugar seguro. Eu acho que o palco é um lugar de exposição. Né? A gente estava conversando dias atrás, a gente está num espetáculo em que somos 5 atrizes autistas em cena.
mulheres que receberam todos o diagnóstico tardio. Então a gente volta pro palco revendo o nosso fazer teatral, assim. O que no teatro, durante toda a nossa vida, a gente fazia e que era incômodo, ou que a gente fazia meio... sem pensar, porque todo mundo faz assim, então também tem que fazer assim. Então a gente volta e diz, não, eu não quero mais fazer dessa forma. Agora eu sei quais são as minhas limitações, o que pra mim extrapola o que eu aguento, né? Então a gente volta pro palco. E aí a gente tava conversando disso, assim, que é um lugar de exposição e é um lugar de coragem mesmo, porque eu venho falar de temas, de assuntos que incomodam. Ou mesmo que seja uma comédia, eu digo sempre que a comédia, a maior parte delas, você ri, mas você está refletindo sobre algo, né? Não é simplesmente... Então é um lugar, assim, de liberdade, mas que te traz também... Você tem que estar pronto para o que vem depois também, assim, sabe? Então... E aí entra duas coisas também, que... Quando você escreve uma dramaturgia, então escreva um texto que vai pro teatro. Tá? O escrever, eu tenho muita liberdade de colocar o que eu quiser ali, né? Porque, queira ou não, o autor, parece que ele não é o primeiro a ser visto. Quem vai estar sendo visto é o ator que está em cena. Né? Então, nesse processo que a gente está agora, cada uma escreveu sua dramaturgia. E eu escrevi... Quando eu escrevi, não pensei que eu fosse atuar. Tá. Você escreveu pra uma outra pessoa. Escrevi pra uma pessoa, né? Tá. Qualquer, assim. E aí, quando eu fui atuar, eu pensei, nossa, gente, como é diferente, né? Eu escrevendo e eu agora tendo que dar vida pra esse personagem, assim. O autor e a atriz, né? Então, eu acho que o teatro, ele nos expõe, ao mesmo tempo que ele nos dá essas... É um lugar de exposição segura, vamos falar assim. Né? Então... Eu acho que, pra mim, o teatro foi o que salvou minha vida, assim, na verdade, né? Que se eu não tivesse tido lá atrás, lá com 11 anos... Sim. Ter tido acesso a tanta coisa... Não foi uma terapia, né? Porque eu não sabia nem que eu era autista e nem nada, mas ele me fortaleceu mesmo nessa questão da autoestima, assim. E era um lugar de escape, assim. Eu lembro que minha mãe... tinha depressão, muito bipolar, assim, tal. Então, era um momento, assim, que também era um lugar muito de segurança, né? Pra você sair, assim, dos problemas, talvez, né? Ou conseguir pegar essa força pra voltar a enfrentar esses problemas que você tá vivendo ali, né? No seu dia a dia, assim. Não sei se eu respondi ou se eu me perdi nessa... Eu acho que você respondeu. Esses devaneios, assim. Eu acho que sim. Eu acho que você responde. E, sobretudo, você consegue... se colocar nessa história toda de uma forma muito rica, né? Eu acho que você consegue expressar isso, né? O que te salvou, o que te permitiu estar aqui, contando, conversando, falando de tudo isso. E sobretudo, também entendo que você cuida, né? Você continua cuidando, de uma certa forma, de você e das pessoas que importam ao seu redor, né? Eu fico com isso também, assim. Eu acho que o cuidar é... A gente cuida, principalmente dos filhos, depois você tem filhos, né? Nossa, acho que vira... eu não vejo como outra opção, você tem que cuidar, né? E por muito tempo, a maternidade, eu não sei aí pro homem, né? Eu falo também que cada família tem a sua verdade ali, a sua situação. Umas vão ter mais rede de apoio, outras não vão ter nada. Então, uns o pai vai estar presente, outro não. Mas eu vejo que as mães, elas acabam cuidando até demais, no sentido, só cuido do meu filho e esqueço de mim. O que é natural também por um tempo, que a gente tem esse esquecimento da gente mesmo. Não é que a gente não queira se cuidar, mas as demandas são tão fortes e você tem uma rotina tão intensa que você não sobra muito tempo pra você até mesmo respirar, assim, sabe? Então, e daí isso traz pra gente essa coisa de falta de cuidado, traz o adoecimento tanto físico quanto emocional, né? Quanto mental, assim. E aí quando a gente percebe que se eu não me cuidar também, vai virar um caos e eu vou estar passando isso pros meus filhos. Então,
eu não tenho outra opção também a não ser me cuidar. Claro que eu sempre gosto, que às vezes a gente fala isso de uma forma, as pessoas falam, pra você é fácil. Hoje talvez seja um pouco mais fácil, mas se eu for me pegar até 4 anos atrás, que eu era um furacão todo dia, uma notícia, né, que você tendo que lutar ali, correr todo dia, eu não conseguia realmente me cuidar, né? Tanto que eu voltei a fazer uma graduação, que eu já queria fazer há muito tempo, que é psicologia mesmo, mas eu não tinha esse tempo ou essa cabeça. Porque hoje eu vejo que se eu tivesse voltado lá atrás a estudar, eu não teria dado conta com a demanda que eu tinha, né? Com a rotina que eu tinha. Hoje eu consigo. Não cabia lá atrás, hoje em dia cabe. Hoje cabe. Então, pra gente também, esse não conseguir fazer as coisas no tempo que a gente quer, na maternidade, isso também gera muita frustração e traz um sentimento de, nossa, sou incompetente, sou incapaz, porque tem um monte de gente ali que tá conseguindo, eu queria voltar a ter uma vida profissional, mas eu tenho que ficar em casa cuidando, eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer uma viagem, mas não consigo por falta de dinheiro. Então, assim, a gente fica sempre, né, vivendo coisas que eu acho que impactam muito mesmo, que eu fico pensando como seria, ou como eu quero que seja, e aí eu vivo muito no passado ou no futuro. Tá. E daí eu esqueço de viver agora. O que eu posso fazer agora? Né? Hoje. Pra eu estar aqui, antes eu precisei passar em tal lugar, mas eu ia precisar me atrasar 10 minutos. Então, pra eu estar nessas duas coisas, eu precisava desses 10 minutos de atraso. Então, assim, como que eu consigo ir conciliando as coisas pra ir fazendo? Né? Que isso também é uma questão de a gente aprender a colocar prioridades. Tá. E outra coisa também, é que muito tempo da minha vida, que acho que também isso é que muda, assim, de a gente conseguir se colocar, é a gente aprender a dizer não. Né? E ensinar nossos filhos que eles têm o direito de dizer não. Porque a gente vai ensinando sempre as crianças que elas têm que ser obedientes. E a gente vai aprendendo lá atrás que a gente tem que obedecer o adulto. Não tô dizendo pra gente sair desobedecendo, mas assim, a gente vai... não, tudo a gente tem que dizer sim, 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 mesmo que aquilo esteja fazendo mal pra gente. Então, a partir do momento que a gente diz assim, não, mas isso não faz sentido pra mim. Por que eu vou fazer isso só porque agrada a alguém? Ou porque aquilo, teoricamente, é o dito que é o correto, mas isso tá me fazendo mal, isso tá fazendo eu sofrer. Então, eu vou aprendendo a dizer esse não. E eu acho que ele é fundamental, assim, na nossa vida, sabe? E eu até algumas postagens que eu faço no Mágica de Mãe, assim, eu sempre busco isso. Ensine seu filho a dizer não. Então, pra ele entender quando que esse não... Que ele precisa mesmo dizer esse não, sabe? Seja pra um amiguinho, ou seja mesmo pra algo que estão fazendo contra ele, mesmo que seja um adulto. A partir do momento que a gente diz, não, tudo você tem que aceitar, ó, porque ele é mais velho. Aí que a gente vê, né, muitas questões também de abuso, sim. Você coloca seu filho numa situação muito vulnerável, no sentido de a obediência acima de tudo, sem entender por que ele tá obedecendo, sem entender que aquilo tá fazendo mal pra ele, entende? Então, são muitas reflexões, assim, que a gente vai... que a maternidade traz, eu falo. Que acho que eu não tinha essa maturidade antes. Não que as pessoas que não têm filhos, que não vão conseguir fazer. Acho que cada uma acha ali um caminho, né? Eu acho que até que entra em outro papo também. Como eu trabalho muito com textos voltados para mães, muitas vezes que eu trago, assim, alguém, por exemplo, que não quis ser mãe, né? Que optou em não ter filhos. A gente vê também esse julgamento contra essas mulheres, né? Então... Também como é difícil, como não incomoda os outros, que não tem nada a ver com a vida dos outros. Claro. Se você quer ter filho, ótimo. Se ela não quer, tá ótimo também. Claro. Entende? Mas como a gente ainda vai muito porque, não, olha, que absurdo você não ter filhos, ou que absurdo você não fazer as coisas dessa forma. Então a gente vai vivendo sempre querendo agradar o outro. Perfeito. De novo, né? Ocupar esse lugar que o outro nos coloca, né? A gente volta pra nossa questão, talvez, do começo, né? Do pertencer, né? Eu quero pertencer e agradar. E aí, a que custo? E como a gente se submete a violências nesse sentido, né?
nessa busca, né? Por tentar agradar, por tentar ocupar, por tentar se adequar, né? Porque não é também que, às vezes, não, mas esse não vai... O mundo é feito de regras, o mundo é feito de coisas... Ok, mas eu consigo seguir regras sem também me comprometer no sentido de me fazer mal, assim. Então, talvez determinada regra não se enquadre para mim, né? Tal emprego não é o que eu vou conseguir me adaptar. Eu vou me adaptar em outro tipo de trabalho, né? E até na peça agora, o meu texto, porque assim, são 4 histórias, né? E cada uma trabalha com uma história. A minha temática, ela é voltada pro masking, mais pro masking. Não necessariamente uma pessoa autista. Qualquer pessoa que tenta agradar, né? Que tenta ser aceita pelos demais. Então, tudo que você precisa fazer para que as pessoas te aceitem. Então, eu trabalho muito com isso, assim, de a gente... Até que ponto vale o nosso desgaste físico, emocional, financeiro também, porque isso envolve, né? Tudo assim. Claro. Só para agradar, sabe? Então, acho que isso... Quando eu tava pensando, acho que é isso, assim, o cerne da minha vida foi isso, de até que ponto essa opinião dos outros me transforma e faz eu ser quem eu sou, né? Que aí, de novo, também é uma coisa que que eu trabalho muito, que o teatro te traz muito, e eu acho que é uma coisa que a gente, quando a gente trabalha com outras pessoas, seja, né, o psicólogo, ou seja, qualquer tipo de terapeuta ali, mas o teatro, ele traz muito, e que eu trago isso para as sessões, assim, você conseguir ver várias possibilidades de uma mesma situação. Então, cada vez que eu vou fazer um personagem, eu tenho que pensar em várias formas de ele falar o texto, eu tenho que pensar em vários motivos que levaram ele a sentir aquilo. Então, acho que isso abre um pouquinho a cabeça também de entender as pessoas. Né? De não só julgar, você fez isso porque você é uma pessoa mal, porque você não gosta das pessoas que estão à sua volta. Não, mas por que a pessoa teve determinada atitude? Essa atitude pode não justificar o que ela fez, mas a gente começa a entender os motivos pelo qual, né, alguma coisa acontece ou pode acontecer ou deixa de acontecer, né? Então... E como que o teatro te permitiu compreender a vida, né? Eu falo que é uma... Te salvou e até hoje te salva, né? Sim. E que eu vejo que no autismo a gente tem muito... não só no autismo, mas assim, o autismo em si, vamos falar da rigidez ali que existe, né? Que essa coisa de eu achar que as coisas têm que ser feitas só de uma forma. E não. Então, assim, se eu não tivesse tido lá atrás isso no teatro, de que a gente tinha várias possibilidades sempre, talvez eu sofresse mais com a questão da rigidez, sabe? Que eu consegui quebrar muito, assim. E a empatia também, a partir do momento que eu consigo ver a situação de vários ângulos, eu consigo ter mais empatia por aquela pessoa. Que eu acho que é bem fundamental, assim, né? Quando a gente lida com pessoas, né? Com certeza. A gente entender o outro. Então... Acho que aprendi, né? Eu acho que é isso, assim. Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? Como que... eu acho que pra você também, assim, como que é isso, assim, de esse olhar que você tem, de como os outros te veem também, eu acho que é interessante pra gente saber como isso também... A mesma situação, assim, né? Como que isso te moldou, como que isso faz você olhar teus pacientes, sabe? Claro. Eu acho que assim como você... Você chama pacientes ou clientes, né? Tipo, eu falo que... pacientes, geralmente, pacientes. Depende da linha. Né? Eu acho que, com certeza, ao longo da minha vida, esse olhar que eu recebia dos outros, ele muitas vezes me incomodava ou me deixava, às vezes, inquieto, sabe? Eu acho que buscar agradar, buscar ser educado... Eu, durante muito tempo, confundi um pouco essa lógica de preciso ser educado, preciso ser cortês com todo mundo, preciso
sempre para além do, por favor, muito obrigado, mas eu preciso ser alguém comedido, talvez, alguém menos, né? O quanto que ao longo da vida eu fui entendendo que eu podia me relacionar com as pessoas, ainda sendo educado, ainda sendo gentil, mas que eu podia me expressar, que eu podia ser verdadeiro também nessa forma de não só buscar ser aceito, mas daquilo que me fazia sentido, né? Então eu acho que tem isso muito, inclusive do menino, do homem, né? Desse lugar que é muitas vezes colocado ou idealizado, né? Menino faz isso, menino faz aquilo, menino se comporta de tal forma, né? E que às vezes, nem sempre isso é algo que me fazia sentido de algumas formas, né? Então, não gosto de jogar bola, nunca gostei de jogar bola, né? Tem que jogar bola. Então, isso para mim, poder desconstruir isso ao longo de uma vida me fez sentido, né? Menino tem que ser mais duro com as coisas. Até como psicólogo, me descobri o quanto que eu sou sensível com as coisas, né? E poder ser sensível, né? E ainda assim ser um menino, ainda assim ser um homem sensível, ok. Mas permitindo me entender dessa forma, inclusive sendo pai, né? Ao mesmo tempo que eu quero estar ali, ao mesmo tempo que é isso que você fala, muitas vezes me sinto sozinho frente aos outros homens, né? No sentido de, e aí, como é isso, né? Como é poder estar ali, né? Sentindo sozinho, porque é algo que eu entendo ser fundamental, que acho que isso que você traz não é uma escolha, eu preciso cuidar, né? Mas ao mesmo tempo me isola também, né? Ao mesmo tempo também me dá um lugar meio esquisito ou diferente, né? Então, entendendo um pouco essas diferenças, assim, ao longo de uma vida, né? E com certeza, muita terapia, né? Muito poder falar de tudo isso, muito poder escutar tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu percebo, né? Então, tem isso também, assim, sabe? O Eric, e você tem gêmeas? Tenho gêmeas, tenho 2 meninas. Como que é isso também que a gente, né? Quando a gente tem um filho com diferença de idade, beleza, né? São diferentes de idade e tal. Então você... Mas como é isso também de entender que cada uma tem a sua identidade, tem a sua personalidade. E é uma loucura, né? Porque a gente... Então, assim, eu e minha esposa, a gente é pai de primeira viagem com as 2 já, né? A gente aprendeu a ser pai, mãe das 2, né? Então a gente nunca teve uma outra realidade. Isso também já muda completamente. E como a gente vai aprendendo, né, desde o começo, a gente vai meio que tentando encaixar, né? Então eu faço assim. E à medida que as meninas foram, né, se mostrando pra gente, a gente começou a entender que o fazer assim para as 2 não cabia. Eu precisava fazer assim para uma e assado para outra, né? Eu precisava acolher uma de um jeito, eu precisava acolher a outra de outro jeito. Eu precisava explicar de uma forma para uma, de outra forma para outra, porque elas são completamente diferentes, assim. Elas são diferentes fisicamente, mas são diferentes no jeito, no gênio delas, né? E isso pra gente, enquanto pai e mãe, é um desafio talvez, não vou falar aqui dobrado, mas é um desafio gigantesco, né? Porque tem essa lógica, né, de ao mesmo tempo que elas estão o tempo todo juntas, a gente vem no movimento de tentar separar elas no sentido de, você gosta de quebra-cabeça? Então você pode montar o seu quebra-cabeça. Você gosta de pintar? Então você pode montar, ou pode desenhar enquanto a sua irmã está no quebra-cabeça e está tudo bem, né? Ensinando e mostrando que elas também podem dar voz para as diferenças delas. Então pra gente vem sendo uma aventura, na verdade, assim, conhecê-las, percebê-las nessas diferenças e conseguir mudar, diferenciar mesmo, assim, né? Uhum. Então, acho que essa tem sido uma das grandes aventuras nossas, minha e da minha esposa, assim, sabe? As crianças ensinam muito pra gente, né? Muito, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tudo, assim. A gente começa acho que é a Laura Gutman que fala que quando a gente se torna mãe, né? Ela fala muito da maternidade, mas isso se enquadra pra quem cuida, claro. Na verdade. A gente volta lá a encontrar a nossa criança, né? Com certeza. Então... E revivendo muitas coisas que fizeram com a gente, que a gente tenta repensar. Nem sempre é só o fazer diferente, mas é o compreender para poder se colocar de uma outra forma, né? Concordo com você e com o autor, acho que é isso mesmo.
Gostaria de te agradecer por essa conversa. Eu acho que a ideia foi justamente essa, a gente poder escutar um pouquinho, conversar um pouquinho. Muito obrigado. Adorei. É isso. Um espaço bem livre mesmo pra gente falar. É isso. Essa é a ideia. Tá bom? Então, Obrigado. Obrigada, Eric.